relação de intimidade, comunhão com Deus, ele deixa claro, bem claro, 4 coisas que ele não perde. Amém? E ao lermos a história e o texto que agora acabamos de ler, nós podemos observar que a Bíblia vem nos dizendo que Jó, ele nasce, ele cresce e tem uma família abençoada, próspera, rica, e de repente, do nada, algo inesperado na vida de um homem próspero, um homem rico, as coisas começam a dar errado. Porque é bem assim mesmo que acontece. Quando estamos tranquilos, quando estamos bem, de repente, algo de errado acontece. E foi assim na vida do nosso querido e amado irmão Jó, a quem eu, quando estiver no céu, sentarei com ele e vou querer aprender das lições que esse homem deixou para nós aqui. E a Bíblia diz que Jó ele perde gados, perde ovelha, perde casas, perde filhos, tudo isso em apenas 2 únicos dias. No primeiro, ele perde todos os seus bens, e no segundo, Satanás toca na sua saúde, toca na sua integridade física. E a Bíblia agora diz que diante de tudo isso, Jó tinha todos os motivos, Jó tinha razões soberbas para poder olhar para o céu, porque Jó, quando você lê a história, quem já leu o livro de Jó, sabe que ele era, a Bíblia deixa claro, não só a Bíblia, como o próprio Deus dá testemunho de Jó. E quando nós lemos o capítulo 1, verso 1, a Bíblia começa descrevendo as características de Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se. Era um homem que, olhando para o seu caráter, olhando para as suas atitudes, não existia alguém melhor na terra para ser um exemplo de servo fiel. E de repente tudo isso acontece na vida do nosso irmão Jó. E agora eu começo a meditar, irmãos, porque existem determinadas coisas que acontecem na minha e na sua vida que nós não entendemos. E infelizmente hoje, muitos cristãos não têm a sua base firmada na palavra. E quando a tempestade vem, porque Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. É claro que Jesus não disse que nós viveríamos em eterna aflição. A luta ela vem e passa. Se a sua luta não está passando, comece a orar a Deus, porque algo está errado. Porque a luta vem e passa, e depois da luta vem sempre o refrigério, vem sempre a vitória e vem sempre o milagre. Fica essa palavra profética para a sua vida nessa noite. Se você está passando grande provação, se prepara, porque também uma grande bênção está chegando na tua vida. E eu começo a observar a primeira coisa, e a primeira coisa que Jó não perde, fica bem claro e patente aos nossos olhos. Jó perde tudo isso. E quando ele perde tudo, a Bíblia diz que Jó se levanta, Jó rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se lança em terra e adora. Antes de chegarmos de fato àquilo que ele não perdeu, eu gostaria de apenas, em rápidas palavras, descrever aqui alguns passos de Jó que nós temos que aprender. Diante da dificuldade, preste atenção, aqui já daria outra mensagem, mas só um parênteses. Então, Jó perde tudo, preste atenção. O primeiro momento de calamidade e de dificuldade da vida de Jó. Então Jó se levanta. O que Jó fez? Diferente de muitos que diante da dificuldade se prostra, diante da dificuldade Jó se coloca de pé. Glória a Deus. Deus não te chamou para ficar curvado. Aleluia. Deus não te chamou para ficar prostrado diante da luta. Eu vou te mostrar diante de que você tem que se prostrar. Diante da prova, ele levanta e rasga a sua veste. Mas preste atenção. Então, Jó se lançou em terra e
Se você tiver que se prostrar nessa terra, se você tiver que se prostrar em alguma ocasião, nunca se prostre diante da dificuldade, mas se prostre diante do teu Deus, porque esse vai mudar a tua história, vai te abençoar e vai te tirar do cativeiro. Quem pode adorar a Deus por essa palavra? Glória a Deus! A primeira coisa que Jó não pede é a adoração. Porque adorar, quando tudo vai bem, é fácil. E eu estou falando de adoração. Os levitas sabem a diferença entre cantar e adorar. Cantar eu entro numa escola de música, vendo os altos, os baixos, as notas, os graves, os agudos, e eu saio de lá um profissional em música. Agora, cantar e atrair a presença de Deus, eu posso não entender muito bem de nota, não entender muito bem de ritmo. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, e eu acredito que naquela ocasião eles não cantaram afinado não, irmão, porque eles tinham apanhado. Já estava perto da meia-noite, a Bíblia diz que eles adoravam a Deus. Mas só que essa adoração foi tão forte, mas tão forte, que a Bíblia diz que a cadeia, as portas dos cárceres se moveram. Ei, tem alguma coisa que está impedindo você de chegar? Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! Glória a Deus! Tem alguma coisa que está impedindo você de ser abençoado? Tem alguma coisa prendendo a tua vitória? Deixa eu te dar uma chave, um segredo. Ei, você quer que as cadeias se rompam? Adore. Você quer ter vitória na tua vida? Adore. Quer receber bênção de Deus na tua vida? Adore. Quem sobe essa verdade? Deus não procura advogados. Deus não procura teólogos. Jesus, olhando para aquela mulher na beira do poço, diz assim: eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Cadê os adoradores dessa igreja? Glória a Deus! Então a primeira coisa que você não perde é a adoração. E eu entendo algo muito lindo aqui, que talvez você ainda não ouviu, mas vai entender agora. E após adorar, ele exclama e diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para você que não entende ainda por que Jó disse isso, eu vou explicar. Havia um costume, há ainda um costume no Oriente, principalmente em Israel, chamado onomatopeia. O que é onomatopeia? É colocar o nome da criança com base em algo que está acontecendo, mas esse nome não é apenas um nome, é como se fosse uma revelação para tudo aquilo que fosse acontecer na vida daquela criança no futuro. Observamos isso na vida de quem? De Jacó. Observamos isso na vida do jovem chamado Icabô. Né? Para quem conhece sabe que a arca da aliança está sendo roubada, e quando a arca é roubada, naquela hora a criança estava nascendo. Qual foi o nome da criança? Que significa coisa glória de Deus. Com base nisso, eu posso afirmar. Muita gente pensa que Jó nasceu e ele já era rico. Não. Sabe o que significa o nome Jó? Aflição. Aí deixa eu te dizer para você que pensa que Jó, para que Jó nasceu em berço de ouro, Jó não nasceu em berço de ouro.
de Jó. Amém? Porque era o costume da época. Jó não nasce. Jó não nasce em berço de ouro. Ele conquista isso na sua trajetória. Amém? Irmãos, estão entendendo? Aí, do porquê essa declaração de Jó? Porque o diabo pensou que ao roubar tudo de Jó, tirar os seus bens, suas riquezas, as suas fazendas, o diabo pensou que Jó ia blasfemar contra Deus. Mas depois de adorar, Jó olha para cima e diz assim: ei, não saí do ventre da minha mãe. Ora, irmãos, convenhamos, Jó era um sábio da época. Na sua época ele era considerado sábio. Para que um homem sábio vai falar que nasceu nu se toda criança nasce nu? Alguém aqui já nasceu vestido? Ninguém, né? Hã? Você não deu nada dele falar que nasceu nu. Toda criança nasce nu. Mas sabe para que ele falou isso? Para ressaltar, para deixar bem claro o estado e o momento que ele nasceu. Ei, eu nasci nu, em outras palavras, eu nasci em pobreza. Está entendendo? Sabe o que ele está dizendo aqui nas entrelinhas? Sabe o que ele está falando? Ele está, você está pensando que porque você roubou minhas ovelhas, meus gados, porque você tirou minhas roupas de grife, o meu terno Armani, o meu sapato de cromo alemão, você pensa que eu vou blasfemar contra Deus, diabo? Aleluia. Ele está dizendo aqui nas entrelinhas: eu sei de onde eu saí. Eu não esqueço que quando eu nasci nu, ou seja, eu nasci em dificuldade. É por isso que ele fala: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Sabe por quê? Para nós aqui agora, tem muito crente que ele nasce no pó, ele nasce na cinza. Tem muito empresário cristão, e eu já convivi com alguns, que nasceu pobre, aí ele cresce, Deus prospera, Deus abençoa, mas sabe o que acontece? Ele se esquece de onde ele saiu. Ele esquece quando ele nasceu, ele não nasceu em berço de ouro. E quando a crise vem, que aquilo pode bater no posto qualquer, ninguém tem exemplo. Aí quando a crise vem, a primeira coisa que ele faz: Deus, por quê? Ei, Jó não fez isso. Jó se levantou e adorou. Mas vamos lá, o tempo está passando. No capítulo 2, no verso 9, nós observamos que o que restava da família de Jó se perde. Porque a única coisa que restou da família de Jó foi o quê? Foi a esposa. Mas no capítulo 2, verso 9, o que a esposa dele faz com ele? Ela olha para ele e fala assim: ei, meu filho, amaldiçoa esse Deus seu e morre. Ou seja, o último resquício de família que ele tinha, olha para ele e fala assim: por que você não morre, ô infeliz? Morre logo. Amaldiçoa esse Deus seu e morre. Olha só. Talvez ele estava olhando para ela esperando um abraço. Talvez ele estava olhando para ela esperando um afago. Mas ela olha para ele e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas antes de falar isso, ela dá uma declaração que, por inferência teológica, nós podemos entender algo. O verso 9, ela olha e fala bem assim: ainda retens a tua sinceridade? Como é que ela sabe que Jó está mantendo a sinceridade dele? Porque sinceridade não é algo que eu posso falar que tem. O que falar, né? Todo mundo fala. Mas para a pessoa olhar para mim e ver que eu tenho sinceridade, eu tenho que demonstrar. Correto? E foi o que aconteceu aqui. Ela olha para ele, Jó não fala: ei, eu sou sincero. Não. Ela olha para Jó e ela vê alguma coisa em Jó que demonstra em Jó o quê? Sinceridade. E no capítulo 1 nós vemos
sua família, os seus filhos, e oferecia o quê? Um sacrifício em favor dos seus filhos. Amém? Os irmãos conhecem essa história. E nós entendemos também que era costume na época, prova disso o próprio Daniel, a adoração, a oração a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E sinceridade aqui, no original hebraico, quer dizer retidão, quer dizer aquele que anda em justiça. Amém? Amém, Jesus. Eu posso entender e conjecturar que Jó, mesmo depois de ter perdido tudo, agora aqui ele já estava completamente tomado da sua enfermidade. Aquela mulher, ela levanta de manhã cedo. E quando ela levanta bem cedo, quando ela levanta bem cedo, ela passa perto de onde estava Jó. Quando ela olha para Jó, Jó estava no primeiro período de oração do dia, diante do altar, orando a Deus. Ela sai. Quando ela volta perto do meio-dia, que ela volta aonde estava Jó? No seu segundo momento de oração. Aonde? Diante do altar. Porque ele tinha um altar, onde ele oferecia sacrifício em favor dos filhos. Aí ela sai com raiva, porque ela não entende nada. Ela fica imaginando. Crente carnal é assim, né? Não entende. Mas como é que isso pode? Esse cara perdeu tudo. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele perde tudo. Está enfermo e ainda está orando. Aí ela sai. Quando ela volta, no terceiro momento do dia, aonde estava Jó? Diante do altar, orando. Por isso que ela olha para Jó e fala: ei, ainda retens a tua? Porque ela viu Jó manifestando a sua sinceridade. A segunda coisa que Jó não perde, a sua sinceridade. Você está entendendo? Porque ele não buscava Deus só quando tudo estava bem. Ele não buscava Deus só quando o seu curral estava gerando, quando as suas plantações estavam rendendo. Não. Ele buscou a face de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Para nós ganharmos sempre uma noção. A Bíblia diz, capítulo 13 e verso 15. A Bíblia diz que agora Jó, rodeado dos seus amigos, e ele já não tem mais saúde, ele já não tem mais bens, e agora o que restava de amizade, os seus amigos agora se voltam contra ele. Começam a martelar, começam a falar dele. E ele só tem agora uma coisa, porque a esposa também já foi, os amigos também já foram. Ele só tem o seu fôlego de vida. Ele só tem o seu ar, que ele respira. Não tem mais nada. Ele já perdeu tudo. Tudo que ele podia perder, ele perde. Só resta o seu fôlego de vida. Agora, olha que declaração, irmãos. Assim, um livro que tem declarações que inspiram. Para mim, o livro que mais tem é o livro de Jó. Eu não encontro outro igual. Nesse nível, eu ainda não achei. Não achei. E a Bíblia diz que Jó, ele olha para o céu. Ele só tinha vida. E olha o que esse camarada fala. Capítulo 13, verso 15. Ei, eu só tenho a minha vida. Mas, ainda que ele me mate, ou seja, ainda que ele me tire a única coisa que eu tenho. Você está entendendo o que é isso, irmão? Ele só tinha vida. Ele está olhando para o céu e falando assim: ei, ainda que Deus tire a única coisa que me resta, nele esperarei. Glória a Deus. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Sabe o que Jó está demonstrando aqui? Jó está demonstrando confiança. Aleluia. Ele está demonstrando que ele não confia em Deus porque ele está vendo tudo bem. Que tudo vai bem, não. Ele está falando que ele confia em Deus, mesmo que Deus tire a única coisa que lhe resta. E aí, dá para você essa
confiança. Você confia nele? Você confia? Será que você tem confiado no teu Deus? Será que você tem acreditado naquilo que ele tem falado? Se você confia, essa é a terceira coisa que já não perde. Não perca jamais a tua confiança nele. Confie nele, acredite nele. Aleluia! Quem pode aplaudir? Quem pode adorar? Glória a Deus! Eu vou fazer, porque tempo escasso. Aí no capítulo 19, verso 25, para encerrar, Jó já está no ápice da sua capacidade psicológica. Porque, irmão, o camarada perder tudo, perder família, e tem amigo ainda. Que amigo é esse, né? Amigo como esse, não precisava ter, né? Porque os amigos na história todinha estão sempre alfinetando. Ei, você roubou, ei, você matou, você fez alguma coisa. Porque não pode, não tem cabimento. Você tem que ter feito alguma coisa para isso estar acontecendo. Isso é castigo, irmão. Você está na cama. Os médicos já disseram que não tem jeito, você vai morrer. Aí um amigo seu chega dentro da sala, seu não, Deus te livre igual. Um amigo de alguém chega dentro da sala do hospital e fala assim: olha, você está assim, isso Deus está te castigando. Irmão, ninguém merece, né? Hã? Ninguém merece, meu amigo. Ninguém merece. E Jó já estava no limite. Já estava no limite. Mas sabe o que esse camarada fala? Olha só. Havia um costume na antiguidade chamado... era um costume que aquele que tivesse uma dívida, mas que tivesse um parente que usufruísse de uma condição financeira boa e ele quisesse ser o seu redentor. O que era o redentor? Era aquele que pagava pelas suas dívidas, ok? Entendemos isso quando vemos a história de Boaz. O que Boaz faz? Boaz, ele casa-se com uma mulher que era viúva e que não tinha filhos para suscitar, através da sua linhagem, que ele era muito rico, um filho, né, para tirar aquela mulher da miséria, da pobreza, ok? E Jó era o homem mais rico do Oriente. Ainda que todos os seus familiares se juntassem, não teria como alguém conseguir pagar dívidas dele. É como se você fosse, parente de Bill Gates, e Bill Gates chegasse para você e falasse assim: olha, eu tenho uma dívidazinha aí de 30 bilhões de dólares. Você poderia, por favor, pagar a minha dívida? Complicado, né, irmão? Complicado. Não tinha ninguém. Ou seja, a última esperança de Jó também vai por ralo. Porque ele era o mais rico. E pensa no Oriente. Pensa. O Oriente hoje é um lugar de homem rico. Né? Só tem shake, então tem petróleo lá. E a Bíblia diz que ele era o homem mais rico. Pensa no homem rico. Era Jó. Não tinha ninguém que podia pagar as suas dívidas. Não tinha ninguém na terra que poderia ajudá-lo. Não tem ninguém na terra que poderia tirar Jó daquela situação. Aí sabe o que ele faz? Preste atenção na declaração de Jó. Jó capítulo 19, verso 25. Olha que coisa linda. Porque eu sei, eu não tenho aqui na terra, mas eu sei, que na terra ninguém pode, mas eu sei, que o meu Redentor vive. Aqui na terra não tem ninguém que me ajuda, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aqui na terra não tem ninguém que me socorre, mas eu sei que leva a show e vai, que o meu Redentor vive. Aqui todo mundo já me desenganou, mas eu sei que o meu lavador vai, que o meu Redentor vive. Aqui na terra todo mundo diz que não tem jeito, mas eu sei que o meu Redentor vive. Quem sabe que o seu Redentor vive? Aplauda ele nessa noite, aplauda ele. Glória a Deus! É mais interessante
levantar. Irmãos, isso é demonstração, sabe de quê? Isso é, aleluia, aleluia. Isso é fé, irmãos. Imagina um homem acreditar dessa forma. Isso é o quê? Fé. Então a quarta coisa que Jó não perde, ele não perde a sua fé. Agora preste atenção, para encerrar, coloque sobre os seus pés, por gentileza. Para encerrar. Preste atenção. A Bíblia diz, no capítulo 42, porque tudo isso que Jó não perde, eu posso chamar de colunas, ok? O texto que nós lemos lá fala que as colunas da casa dos filhos de Jó caíram. Mas só que as colunas da vida espiritual de Jó, as quatro fala de quê? De equilíbrio, né? Não tem como você construir uma casa com 4 paredes só com 3 colunas. Tem que ter 4 colunas, ok? Equilíbrio. Uma mesa tem o quê? Uma mesa tem 4 pés, um carro tem 4 rodas. Por isso que eu não gosto de andar de moto, né? Porque o negócio não tem muito equilíbrio. Agora carro não, o carro tem equilíbrio, ok? Entendeu? Amém? Agora presta atenção aqui. Entra comigo nessa revelação, nesse mistério. Presta atenção. Tem um ponto aqui que toda coluna precisa de quê? De uma base, ok? Toda coluna precisa de uma base. Não se faz coluna sem base. Não é verdade? Diante dessas 4 colunas, ou dessas 4 coisas que já não perdeu, eu enxergo uma base. E ela está quase que oculta. É como se fosse um ponto cego que nós não enxergamos. Mas ela está presente do primeiro ao último capítulo. Tanto que ela aparece uma vez no primeiro e ela aparece uma vez no último capítulo. O que é? Qual é essa base? Eu disse para os irmãos que Jó, todas as vezes que os seus filhos faziam uma festa, ele pegava um novilho e oferecia um sacrifício. Presta atenção, a base está aí. Ele oferecia um sacrifício. Presta atenção. Jó, quando ele perde tudo, que tudo cai em casa do filho, por assim dizer, né? Os seus animais são roubados, que ele sai de dentro da casa que ele estava, com a esposa dele, que ele olha, a casa dos filhos caiu. Nos currais já não tem mais nada. As plantações já foi tudo roubado. E ele vai observando, né? Tudo aquilo que ele tinha, tudo caído. Mas na frente da casa dele, aonde ele oferecia o sacrifício. Aonde nós oferecemos o sacrifício, irmãos? No alto? Sacrifício oferecido no alto? Quando já olha, casa caída, os bens tudo caíram. Mas quando ele olha para o altar está de Eita glória! Aleluia! Você sabe por que Jó pode levantar essas 4 colunas? É porque o altar a vida de Jó estava de pé. Quer ter vitória na tua vida? Você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder nome no banco, você pode perder Aleluia, Deus! Aí sabe aonde esse altar vai aparecer? É como se fosse um ponto cego, sabe por quê? Aonde que é feita a adoração? A adoração é feita no alto? A adoração é feita no alto? Aonde que você demonstra a sua fé? Você demonstra a sua fé oferecendo sacrifício no alto? No alto? Ou seja, o altar estava sempre aparecendo. Por quê? O altar estava de pé. Ei, onde está o teu altar? Teu altar está de
Ana, chora no altar. Para onde Samuel volta? O próprio Jó. Ele começa a história dele no altar. E é onde a história dele vai terminar. Olha o que Deus está falando. Preste atenção. Então o Senhor aparece a Jó e aos seus amigos e falam: ei, a minha ira se acendeu contra vocês e os seus dois amigos. Tomem agora, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto. Aonde você oferece holocausto? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a Deus por isso. Se o altar de Jó não tivesse de pé, jamais haveria restauração na vida dele. Eu te provo. É bíblico. Sabe por quê? Quando os amigos de Jó vão até a casa de Jó, preste atenção. No começo da história, o altar estava de? No meio da história, o altar estava de? E no último capítulo, final da história, o altar estava de? Não deixe o seu altar cair no começo. Aleluia. Não deixe cair na metade. E nem deixe cair no final. Porque é através do altar que a tua vitória vai chegar. Diga. Irmão, é através do altar que a tua vitória vai chegar. Diga. É através do altar. Oh, glória a Deus. Vou fechar. A Bíblia diz que quando Jó oferece holocausto e ora pelos seus amigos. Olha só, no momento que Jó está oferecendo holocausto aonde? No alto? Na hora que ele está oferecendo o sacrifício aonde? No alto? Na mesma hora, a Bíblia diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor não só virou, como acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo que ele possuía antes. Aleluia. Aonde foi que Deus julgou a história de Jó? Se o teu altar não estiver em pé, não vai ter como Deus fazer milagre. Deus quer mudar a tua história, mas vai ser diante do altar. E tem uma coisa, não é falando de ninguém, é abençoando aquele que te maldissera. É diante do altar. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar Deus e convidar, vem aqui à frente. Você que precisa de um milagre. Aqui é o altar, irmãos, aqui é o altar. E a Bíblia diz que o altar não é o pregador, não, é o altar santifica a oferta. Vem aqui na frente. Vem aqui, você que precisa de um milagre. Se curve aqui diante do altar. Diante do altar de Deus. Vem aqui que eu quero orar por você. Eu quero profetizar na tua vida que diante desse altar Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua trajetória, Deus vai mudar a tua vida, e você vai poder dizer: ei, eu e a minha casa serviremos a Senhor. Glória a Deus, aleluia.